Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente está aqui de novo em mais uma aula especial do Movimento Reinvente. Essa é uma aula bem diferente das anteriores, porque nessa aula, nesse encontro, a gente vai basicamente fazer um SOS, a gente vai responder a perguntas de participantes que nos enviaram essas perguntas pelo Instagram, pelo e-mail do movimento, que publicaram no site, que nos enviaram diretamente. Tá? E é muito legal que você acompanhe, porque uma resposta, uma solução de um outro negócio pode e vai te inspirar a trazer uma inovação no seu negócio. O Movimento Reinvente é essa iniciativa para trazer uma série de insights, soluções, sugestões, ações práticas para te ajudar a reinventar o seu negócio. Mas para que você possa reinventar o seu negócio, você precisa necessariamente se inspirar. Então, aqui é um momento de inspiração, de insights, de ideias, e aí a gente vai juntos para a ação. Quero cumprimentar os meus colegas de hoje, meus companheiros aqui desse Movimento Reinvente, também fundadores e responsáveis por todo esse conteúdo, o professor Ricardo Pastore. Boa noite. Olá, pessoal. Olá, Dino, Fernanda. Mais uma vez é uma satisfação muito grande estar aqui, dando a nossa dose de contribuição para colocar um pouco de luz nesse momento turbulento, né? Nesse mar de dúvidas, né? E lembrando que a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode ajudar. Nós estamos ajudando, nós queremos fazer mais, podemos fazer mais. Talvez não saibamos como, mas estamos começando. É uma construção, né, professor? Na verdade, ninguém tem a resposta definitiva, porque a gente está diante de um cenário nunca antes vivido. Como nunca antes foi vivido, nós não temos parâmetro de comparação. Então, logo, é uma construção. É isso que a gente está se propondo aqui, ajudar a construir soluções enquanto a gente está fazendo, né? Fernanda Arantes, tudo bem, Fer? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Dino. Boa noite para você que está aqui conosco mais uma vez. Hoje, dia 8 de abril, aniversário da nossa calorosa Cuiabá. Quero deixar aqui um abraço especial para todos que estão aqui na nossa cidade, para todos que estão participando conosco do Movimento Reinvente, porque essa iniciativa foi pensada nos nossos desafios comuns. Então, é esse mesmo desafio que nós aqui estamos vivendo dos nossos negócios, temos certeza que você também está vivendo. E hoje o nosso encontro é extremamente importante e estratégico. Vamos falar de transpiração, de ação, de como podemos ajudar você hoje na prática, com ideias, com insights, com caminhos, a encontrar algumas soluções para já, para o seu negócio, para agora. E para isso, já temos aqui algumas perguntas, né, Dino? E eu quero até trazer... Antes de ir direto ao assunto, só quero fazer um convite para quem está nos assistindo. A Fer bem lembrou um pouco antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo, e a Fer lembrou da importância de você que está assistindo esse vídeo, assistir as aulas anteriores. Tem muito conteúdo fantástico produzido pelo professor Pastore, pela Fernanda, pelo Leandro, pelo Evandro, que está na Suíça e contribuiu conosco, pelo Ari Vasconcelos e pelos nossos convidados, o professor Heber Capistrano, a Simone, também o Rony Mesler, o Davi Braga, o Marcelo Pimenta. Muita gente boa já passou por aqui e tem muito conteúdo massa, né, Fernanda? Que vale a pena assistir de novo e lá buscar informação. Exatamente, pessoal. E eu quero trazer agora para vocês, inclusive, nesse início, antes de irmos direto para a parte de perguntas e respostas, e possíveis respostas, porque para nós também é uma construção, alguns insights importantes para começo de conversa. Então, primeira coisa, veja, se você não puder ver os vídeos das aulas, veja os resumos lá no nosso site, movimentoreinvente.com.br. Embaixo de cada aula tem um material de apoio que está disponível. Basta você baixar, mande o seu e-mail para nós, para você receber esses materiais no seu e-mail de uma forma mais fácil, né, mais conveniente para você. Mas veja lá os principais insights. Por quê? Já falamos dos principais tópicos para tomar de decisão, já abordamos como analisar cenário para a gente olhar lá para frente, quiçá olharmos para dezembro, para pensarmos nas ações a serem tomadas e definidas agora, em como a gente pode trazer o nosso time para perto para nos ajudar a pensar em soluções. Sabemos que a posição de liderança, muitas vezes, ela é um jogo que se joga um pouco só, então ter esse amparo, ter essa rede de apoio, não só essa que nós estamos construindo aqui com vocês, mas aí dentro do seu negócio.
Se você é uma equipe, você tem aqui a nossa estrutura para te dar esse suporte. Se você tem pelo menos mais uma pessoa, traga essa pessoa agora para te ajudar a pensar. Valorize quem está com você nesse momento, mas também não parte do pressuposto que você tem que achar todas as soluções sozinho ou sozinha. Então, ali tem vários insights para, inclusive, se for o caso de não vender nesse momento, o que eu faço? Nós já temos várias respostas lá, ligadas à parte financeira, ao olhar de gestão, a como que você pode repensar os seus canais de vendas, como você pode repensar suas fontes de receita, que normalmente está ligada aos produtos e serviços que você vende. Então, tudo isso já foi abordado de alguma forma, certo? Então, se você perguntar para a gente agora, hoje, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é cuidar de você. O primeiro passo é cuidar do que está ao seu alcance, cuidar da sua casa, cuidar do seu time, buscar informações de uma fonte segura, certo? Trabalhar as melhores vibrações, aí uma energia mais positiva, porque você, enquanto liderança, vai precisar tomar decisões e impactar algumas outras pessoas. Então, o primeiro passo é cuidar de você, considerando esses aspectos que eu trouxe. O segundo é entrar no site do Movimento Reinvente, ver as aulas que você não viu ou baixar os materiais. E cadastrar, aí, sim, né, Fer? Se cadastrar exatamente. também, né? Para Sim, receber os deixa lá o e-mails, porque a Fer está comentando para você baixar, mas quem está cadastrado na lista de e-mails também está recebendo todos os resumos das aulas, os insights, então é muito importante. Exatamente, pessoal. E aí o terceiro passo, então, vai ser vir aqui para essa aula de hoje, que já é de qual número, Dino? Número Refresca aí a minha memória. 14. 14, já temos 14 dias juntos com vocês. E como vocês já sabem, nós mudamos o formato agora nos últimos dias para que haja, inclusive, tempo, não só para a gente também se cuidar, se preparar, repensar os nossos negócios, mas para que você também consiga implementar todos esses insights, esses conteúdos que nós temos trazido com tanto empenho, com tanto esmero para vocês nesse período. Bem-vindo, Leandro. Um prazer ter você aqui também. Agora nós estamos com o time completo formado. Bora para cima. Boa tarde, pessoal. Desculpa meu atraso. Eu juro que eu estava me guiando pelas 2 horas de Cuiabá. Juro. Começaram mais cedo. Esse aqui é um grupo multidisciplinar. Então, a gente tem São Paulo, Florianópolis, Cuiabá, entende? Então, a gente trabalha com grupos diversos aqui, mas tá massa. Leandro, já que você chegou atrasado, você vai ter que pagar a prenda. A primeira resposta é sua. Manda bala. É o seguinte. Fer, obrigado pela introdução. Já acho que faz todo sentido essa retomada. E reforçando aqui, ó, cadastre o seu e-mail no site do Movimento Reinvente. Aqui, entre as aulas, você vai ver 2 campos para você preencher o seu e-mail. Isso é importante para você receber os resumos, tá? Ô, Leandro, a gente tem várias perguntas aqui e hoje a gente vai funcionar como um SOS, tá? A proposta dessa aula é que professor Pastor e Fernanda, você e eu, ajudemos essas pessoas que nos enviaram perguntas a ter soluções. A Fernanda lembrou uma coisa que é importante, que é olhar para o futuro. Mas algumas dessas perguntas vão ser bem operacionais, vão ser hoje. Então, eu só queria retomar rapidinho aquela aula do professor Eber com o professor Pastor, em que eles falaram, olha, vem cá, tem 2 níveis aqui de divisão. Você pode ver as questões operacionais, são aquelas cotidianas, rápidas, é a venda de segunda-feira, é a renegociação com o fornecedor, é alguma coisa para alavancar o imediato, e você tem o outro nível de ação, que é olhar para o futuro. As 2 coisas são importantes, tá? É como o Rony Mesler ensinou, ataca logo as questões que estão te deixando sem dormir aqui, que estão te preocupando muito, e aí coloca essas ações para rodar e você começa a olhar para o futuro com mais tranquilidade. Primeira pergunta, Fer, eu queria que você trouxesse aquela sua pergunta que eu achei massa, do seu cliente do setor automotivo. Como é que foi essa pergunta? Manda aí. Ah, tá. Bom, cliente do setor automotivo, dono de uma garagem. Então, ele vende carros seminovos. E aí ele me perguntou, como é que eu faço para me reinventar? Eu falei, primeira coisa, você está assistindo as aulas do Movimento Reinvente? Ele falou, estou. Isso está me ajudando bastante. Então, a gente estava conversando sobre algumas possibilidades para um cenário como esse de uma garagem de veículos. Veja, já partimos do pressuposto que tem uma série de coisas que você pode fazer agora para cuidar do seu negócio, cuidar de coisas que antes você não estava tendo tempo. Então, não é só fechar, ficar em casa e esperar a coisa voltar, certo? Beleza, vamos agir agora na parte de gestão,
colocar lupa nos seus números e também, como nós já falamos em algumas aulas, pensar nos novos comportamentos de consumo. É muito provável, por exemplo, que daqui a pouco, na hora que a gente puder transitar mais, ir mais para alguns lugares, quem sabe, né, dar uma saída aí da gaiola, a gente não faça isso por meio de avião, de imediato, ônibus e tal. Então, quem sabe a gente faça algumas viagens de carro quando as coisas estiverem um pouco mais normalizadas. Então, agora, o primeiro insight que a gente teve para esse momento é: veja quais são os conteúdos úteis para as pessoas ligadas ao carro, a cuidar daquilo, né, do automóvel que você tem, agora. Veja que às vezes a gente esquece até de uma coisa básica, que é ligar o carro nesse período que você não sai de casa. Então, depois dá um troço lá no carro, porque você simplesmente não lembrou de uma coisa ou não lembrou de ver validade, vencimento de algumas questões. Outra questão, será que daqui a pouco não tem algumas pessoas que já tinham reservado dinheiro para trocar de carro, ainda que seja para um carro seminovo? A gente viu aí nas pesquisas que é uma perspectiva de que as pessoas vão dar preferência para os carros seminovos, né, em detrimento dos novos. Então, isso é já uma informação positiva para esse segmento de garagens. Agora, além disso, além de uma oportunidade, como é que a gente pode, de repente, trazer essa informação se alguém precisar fazer uma viagem, ainda que seja aqui dentro do estado? Nós temos visto muitas pessoas que falam: nossa, eu quero ir ficar perto da minha família, porque moro numa cidade do interior, mora numa fazenda, né? E vai fazer esse trajeto de carro. Mora em algum lugar, em um outro estado. Então, de novo, quais são, de repente, até as possíveis parcerias que podem ser construídas nesse momento para trazer alguém de um outro segmento de autopeças, né? De trazer dicas de como você cuidar do carro nesse período em que você não está levando um lava-jato, você não está fazendo algumas outras coisas, mas para não ficar só olhando para aquilo que o seu negócio já era, né? Se a gente já tinha uma necessidade de se reinventar, ajustar a nossa rota, o nosso modelo de negócio antes, agora mais ainda. Mais então, ainda. esses são os principais para esse segmento, para essa dica aí que é do Raul, essa briga para ele. Massa, o Fer, e é assim, ó, talvez uma resistência que ele pode pensar agora, um bloqueio dele, mas eu não sei operar a locação. Então, talvez é a hora de chegar num locador de carros, né, numa Movida. Ó, vamos fazer uma parceria, eu tenho carros parados, eu quero ficar com o carro parado, você não quer sublocar os meus carros? Quer dizer, buscar parceiros nessa hora é importante. Talvez eu não saiba fazer a operação e tem empresas que têm essa expertise de operação também. Exatamente. E essas dicas, pessoal, que nós estamos falando aqui agora, elas servem para todos os segmentos. Por exemplo, a de pensar em parcerias. A gente tem mais algumas perguntas, nós vamos falar mais disso, né, mais à frente, mas a questão de pensar em parcerias com segmentos até bem distintos do seu, mas que atendam o mesmo perfil de público, e aí a importância de se atentar a quem é o seu segmento de cliente e quais são as mudanças que esse cliente que já está na sua base, o Leandro fala muito disso, fortalecer a relação com quem já é cliente seu, entender quais são as novas necessidades para pensar em novas soluções, certo? E esse entender as novas necessidades pode ser feito de uma forma de baixo custo, ligando, perguntando lá, colocando aquelas perguntinhas no Instagram, como a gente fez aqui com vocês, mandando os e-mails, enfim, WhatsApp, uma série de alternativas a gente tem para entender esses novos momentos e pensar em parcerias que possam agregar agora para o seu cliente, tá? Legal. Tá Lembrando que a gente está respondendo aqui as perguntas que foram específicas, né? Então, assim, se a pessoa escreveu lá uma frase, não dá para tirar disso uma pergunta, tá? Então, vamos para uma pergunta bem específica aqui. O Diego falou o seguinte, Diego Barbosa. Minha loja está em uma cidade do interior nordestino. Como lidar com um público mais conservador? Professor Pastore, como, na sua opinião, lidar com um público mais conservador nesse momento? Eu acredito que ele quer dizer conservador no sentido comportamental, mas também com os gastos, né? Quer dizer, são pessoas que vão segurar um pouco a onda porque tem um certo receio. Como, na sua opinião, primeiro que ele já vem com uma pré-concepção, um pré-julgamento. Ele afirma, o meu público é conservador, né? Bom, tudo bem, ele pode estar certo, ele vive lá, ele conhece o público, mas ele pode ter uma margem de erro aí, que é muito natural, né? As populações, elas vão
vão evoluindo, os hábitos estão aí no mundo inteiro, né? Novos hábitos. A comunicação leva para todos os cantos do mundo o que tá acontecendo, né? Então, as pessoas elas podem se mostrar conservadoras até por falta de opção, né? Então, se ele tivesse a loja dele para conservadores e uma segunda loja só para públicos mais mais radicais, mais modernos, enfim, qual seria a comparação? Ele não sabe, nós também não, né? Mas assim, seguindo o manualzinho do bom e velho marketing, né? Uma pesquisa nesse sentido ajudaria ele a avaliar, reavaliar, enfim, né? Se ele não quiser fazer essa pesquisa, ele pode fazer alguns testes, né? Tentativa e erro, e isso sem grandes prejuízos, mas ele pode começar a tentar influenciar, né, as pessoas a experimentar o que é um novo, tá? E aí também existem uma série de regras e a comunicação ajuda muito isso, né? Principalmente a comunicação digital. Quer dizer, ensinar as pessoas a utilizar um canal novo, ensinar as pessoas a utilizar a forma de comprar, ensinar, né? Influenciar, né? Despertar interesse. Em outras abordagens, a gente encontra o termo de formar visão. Então, as pessoas não sabem que não sabem, né? Legal. Então, quando você começa a divulgar alguma coisa, nossa, eu não sabia que isso existia. Parte pode se interessar, parte não. A gente sempre lembra que existem 4, 5 perfis clássicos de comportamento, de compra. Um deles são os inovadores, são aqueles que saem na frente, né? Eles sempre existem. Nós não sabemos a proporção. Em algumas regiões do país, existem amostras maiores. Por exemplo, aqui em São Paulo é muito grande, mas em determinados bairros você vai encontrar uma proporção maior de inovadores. Esses inovadores, eles não perguntam o preço, eles querem aquilo que é novo para dizer, olha, que bacana, comprei, experimentei, ele conta para todo mundo, ele quer ter experiência. Agora, tem aquele que é ultraconservador até no jeito de comprar. Se você muda o produto de uma prateleira para outra, de uma arara para outra, ele reclama. Quem mandou mudar de lugar? Porque ele está acostumado a encontrar aquele produto sempre no mesmo lugar, né? Então, eu sugiro que ele esboce um planinho de ação, pode mandar para a gente dá uns palpites, dá uma ajuda, né? E ele começa a investigar e a testar a parcela do mercado da cidade dele que pode vir a ser interessada em inovação, em produtos inovadores, mas não só produtos, serviços. Se ele quer mudar, né, provavelmente ele mantém os produtos, só que ele muda o jeito de trabalhar, né? Então ele muda a forma de prestar serviço. Pastor, 2 movimentos, a gente já tinha falado sobre isso aqui em encontros anteriores, quer dizer, muitos consumidores vão experimentar comprar no digital, seja o WhatsApp, seja um aplicativo, seja um iFood da vida, quer dizer, muitos consumidores que são conservadores, que até negavam o digital, estão experimentando esse tipo de compra. Segundo, o governo está alcançando uma imensa massa, só hoje, quando a gente grava quando a gente está transmitindo aqui essa nossa conversa, são 22 milhões de downloads para participar daquele programa de incentivo à renda. Ou seja, é uma parcela enorme, desbancarizada, que não costuma utilizar aplicativos de banco, não costuma utilizar o acesso ao banco, ou até costuma, mas não de forma digital. Então, a gente também vai viver uma certa transformação em que muitos consumidores conservadores, que negavam o digital, que nem sabem o que é uma fintech, não têm acesso a bancos, vão acabar experimentando esse tipo de operação digital. Então, isso também vai mudar o comportamento, inclusive, de alguns conservadores, né?
Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, porque a, a sociedade, de um jeito ou de outro, tem acesso, né, a outras tecnologias, e é natural que essas tecnologias venham a preencher todos os espaços da sociedade. Então, na educação, no serviço bancário, no governo, né, a gente paga imposto hoje, de tudo quanto é jeito, sempre das formas mais eletrônicas possíveis, digitais. E por que não no pequeno negócio, né? Dizem que na China, eu nunca estive lá, mas até pedinte, né, na rua, ao invés de pedir o dinheiro, você lê o QR Code dele, né? É isso aí, já transfere Boa. direto. Massa, massa. Fer, eu tenho uma pergunta da Ruth Albernaz, que é uma artista plástica, e ela perguntou assim, como vender arte nesse ambiente? E aí, veja bem, não é a primeira artista que faz essa pergunta, mas outras 2 ou 3 pessoas lá no Instagram tinham me perguntado já essa semana, eu tenho uma loja de artesanato, ninguém quer comprar artesanato, né? E aí eu queria só abrir um parênteses aqui, cuidado com essas palavras, ninguém, todo mundo, né? Ninguém é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. A gente aprende uma coisa que é básico em comportamento de consumo, que é consumidores não seguem um padrão. Então, tem pessoas que não querem pensar em arte, mas tem pessoas que querem, né? O que você faria, Fernando, se você vendesse arte hoje para ajudar a Ruth e também quem mais nos perguntou sobre isso? Faria arte. Essa eu acho que é uma resposta um pouco vaga, mas eu já vou desenhar como é que a coisa poderia funcionar. Fazendo arte e trazendo novos formatos para essa arte. Porque se a pessoa gosta, se é um apreciador, por N motivos, pode ser que ele não compre uma obra de um quadro, alguma coisa nesse sentido, uma escultura, alguma coisa assim. Não só pelo valor, porque agora talvez ele precise priorizar outras coisas, como também pela logística, porque às vezes é uma questão de presentear alguém ou coisas do tipo. Então, vou até mostrar aqui, por exemplo, esse aqui eu comprei na Colômbia, é um quadro de Botero, mas ele é uma versão bem mais acessível, porque é um tamanho pequeno, né? Uma réplica como que chama esse termo? Na verdade, ele é uma reprodução, certo? Reprodução, né, original. E isso aqui, como eu estava em viagem, ele coube na mala, obviamente por um preço bem mais tranquilo de pagar do que uma obra de arte original. Ou um quadrinho como esse, por exemplo, que eu trouxe do México. Então, veja, ele aqui, ele é feito de uma madeirinha, né? E aqui tem uma técnica específica, que é como se fosse com um papel, enfim. E aí cada artista vai poder trazer aquilo que for realmente da sua linha de trabalho. Agora, o primeiro passo é pensar em novos formatos, e inclusive em temáticas, porque algumas datas, como você disse, Dia das Mães, por exemplo, continuam acontecendo. As pessoas continuam fazendo aniversário, e nós já vimos várias empresas da linha de festas criando aí combos. Nós temos alguns sites que trazem a opção de presentear pessoas fazendo uma cesta com um mix de coisas. Da mesma forma que as pessoas gostam, por exemplo, de vinho, de chocolate, de flores, por que não também ter alguma opção que seja uma obra de arte acessível para compor esse presente? Ou como eu Parceria com uma floricultura, você quer dizer, ou com uma empresa que monta esses kits e entrega em casa, é isso? Parceria, por exemplo, com essas floriculturas online, com essas empresas que fazem entregas online já. Se for algo, por exemplo, que seja fácil de imprimir, como cards, né, como cartões postais, você pode ter ali uma linha sua já pronta e trazer isso para novos formatos. E principalmente pensando nisso, nessa questão do custo, para ser algo acessível para você, inclusive vendendo uma maior quantidade para suprir financeiramente, já que você às vezes agora não vai conseguir vender uma obra, mas pode também ter as pessoas até da sua própria cidade que conseguem lá buscar o que você consegue entregar uma obra de arte normal, sim. O que a gente percebe, e que já era um movimento solicitado pelo mercado antes, é esse olhar para essas novas formas. Então, eu, por exemplo, eu sou uma apaixonada por obras de arte. E aí eu tenho vontade de ter uma galeria dentro da minha casa.
Mas como é que a gente faz isso, considerando a priorização do dinheiro? Bom, agora eu tenho que priorizar para outras coisas. Como é que a gente faz isso considerando o espaço? Que às vezes não tem todo o espaço que eu gostaria. Então, trazer novos formatos, trazer essas novas possibilidades e buscar, sim, novos parceiros e desenvolver, quem sabe, uma temática. Eu penso que os artistas, eles podem, inclusive, aproveitar um contexto como esse, os artistas de todas as áreas, tá? Para criar expressões, porque, gente, tem uma outra coisa. Pode ser que depois, não sei, alguém da área de fotografia traga uma exposição mostrando justamente o que está vivendo nesse período da quarentena, de isolamento, traga, de repente, uma ideia de um trabalho justamente inspirado nesse momento. Imagina que daqui a anos isso tudo vai ser história, nós vamos ter muito valor agregado a isso. Né? Então, acho que é um momento também da gente pensar que lá na frente pode virar uma exposição, pode virar um livro, pode virar algumas coisas. O Dino trouxe uma ideia que eu achei linda, que a pessoa pode contribuir, imagina, com os cards e mandar em abrigo dos idosos, alguma coisa nesse sentido, para levar alegria para essas pessoas. Tem tantas coisas hoje que as pessoas estão fazendo. Imagina, só para explicar melhor, Fer, esse ponto, imagina assim, ó, os artistas podem falar, tem um monte de idosos que estão isolados, que não podem receber a família, não podem receber visitas no período. Então, você compra o meu cartão X e eu entrego aqui a minha foto, cidade, assinado com o seu nome. Vamos levar uma alegria para idosos, vamos levar alegria para pessoas que estão nos hospitais, sabe? Quer dizer, agora é hora de colocar a cabeça para pensar que tem muita gente que está isolada, né? E aí, Fer, só contribuindo com a história do Dia das Mães. Caramba, o Dia das Mães está aí, eu não vou poder visitar minha mãe. Então, quantas empresas... Olha só, talvez você não pode abraçar sua mãe, mas a gente pode enviar para ela um presente personalizado, sendo um artista, né, Fer? Sendo uma floricultura. Nas floriculturas poderiam estar fazendo campanhas assim, né? Mande flores para quem você não pode abraçar, né? Uhum. Desculpa, Fer, só prosseguir. Só ia complementar, desculpe, Dino, olha, excelente a intervenção da Fernanda, e a arte é isso, ela é a expressão do momento, né? Então, pode ser que o trabalho com artesanato, não, o trabalho com arte, né? E na forma de artesanato ele tem que expressar, tem outra forma de expressão. Eu lembro que na crise financeira global, que começou em 2008, 2009, então tem uma grife brasileira que tinha uma loja lá no Meatpacking, em Nova York. E a gente estava lá visitando as lojas e tal, e uma vitrine me chamou muita atenção, né? Uma outra grife, um manequim de preto, de costas para a calçada, meio diagonal, mas de costas, olhando para um espelho que era uma máscara, parecia uma máscara antiga, uma máscara de povos antigos, né? Então, e mais nada, né? Então, por que uma grife com tantas peças bonitas tal cria uma cena, uma vitrine daquela, né? Quer dizer, todo mundo de novo em busca de alguma coisa, de uma nova identidade, de novos signos, né? Então, as pessoas estão atrás disso, de novos significados. Nada como a arte para fazer isso, né? Excelente, Fernandinha, parabéns. Pessoal, deixa eu contribuir com um ponto que, de fato, concordo que é uma fase de produção artística inspiradora, assim, né? A gente produz muito pela dor ou pelo amor, né? Então, talvez seja uma fase que inspire mais pela dor. Mas o que é muito importante, especialmente quem trabalha com arte, ser um documentarista do que faz, né? E usar as redes sociais para registrar isso. Então, registrar o processo de construção, processo de criação, é sempre uma forma de conexão com o seu público, sempre uma forma de valorizar, inclusive, a sua peça, a sua arte, mostra o que deu errado, mostra todas as vezes o que saiu errado antes de sair o pronto, né, de sair o bom. Compartilhe um pouco desse processo, que isso ajuda muito nessa conexão e ajuda, inclusive, a valorizar o final. Tem muita gente que acha que é simples, né? É fácil chegar ao produto final, mas não é. Independente da linha de arte, seja no artesanato, seja numa pintura de tela, qualquer que for o processo,
você precisa de talento, você precisa de muito empenho. Então, vire um documentarista do que você faz. Registre isso e compartilhe isso nas redes sociais. Agora, Leandro, só pegando esse gancho, não precisa ser só artistas, não, né? Você tem falado sobre isso, você falou super bem na sua aula dos passos para digitalizar a venda, os 10 passos para digitalizar a venda, que esses bastidores, eles são super importantes para qualquer empresa, né? Quer dizer, mostrar como o meu supermercado está trabalhando e protegendo os clientes, mostrar como o meu delivery de comida está trabalhando, mostrar o meu time trabalhando com segurança, com cuidado, né? Quer dizer, esses bastidores e esse processo, ele faz parte das entregas de conteúdo agora, né? Sempre fez, Dino, mas agora talvez ele seja ainda mais importante, porque as pessoas querem saber os cuidados que você está tendo com a higienização do seu produto, querem saber os cuidados que você está tendo com a sua equipe de colaboradores, querem saber as adaptações que você fez no seu negócio. Então, é extremamente importante você documentar isso e mostrar todo esse zelo aí da linha inteira de produção, seja de venda, de serviço, enfim, tem que registrar e mostrar isso sim. Eu sempre faço fazendo o link aí com a linha artística, né? Imagina lá a sua timeline, vou olhar especialmente o Instagram, o feed é a sua galeria, né, de exposição. E o Stories é os seus bastidores, né? É tudo que você... o processo de criação da sua galeria, entendeu? Legal. Bom, eu tenho uma pergunta cabulosa aqui agora, hein? Cabulosa. Essa não vai ser muito fácil de responder. Então, eu acho que eu já vou pedir para o professor Pastor e para os três ficarem prontos para ver quem vai levantar a mão primeiro. A Leila pergunta o seguinte: como manter uma rotina na internet na área de viagens, visto que não há previsão de quando poderemos viajar novamente? Não me sinto confortável em vender viagens futuras, até porque imagino que os preços de agora vão cair muito mais quando tudo ficar liberado. Mudar de foco agora, mudar de empresa, mudar a estratégia online, o que vocês fariam no lugar da Leila, hein? Eu só queria começar falando uma coisa. Não busque o conforto, tá? Essa história de, não me sinto confortável para vender alguma coisa, você tá ferrada. Se você tá buscando um lugar onde você vai se sentir confortável, Leila, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, assim, é o não conforto que a gente está buscando agora. O que significa um não confortável? É um lugar que a gente nunca esteve, que a gente nunca conhece. E é o lugar que a gente tem que estar, tá? Porque se você ficar no lugar que você já conhece, você está fora do tempo, né? Vai lá, professor. Tem viagens possíveis, né? Vamos viajar dentro da cidade, né? Vamos conhecer outras coisas no entorno que nós não conhecemos, né? Você sabe que eu ando nos lugares e eu fico pensando, quanta história já aconteceu por aqui, né? Então, você é de um lugar muito histórico, o estado de Santa Catarina tem histórias incríveis, guerras, enfim, de tudo. E quem não gosta de, sei lá, numa visita a um museu, ouvir aquele pessoal que nos recebe contando as coisas da região. Então, é um caminho, né? Produção de conteúdo, né? E fazendo que as pessoas circulem em determinados roteiros, entendendo o que já aconteceu por ali, né? Acho que tem uma mudança de perfil. Se ela está acostumada a vender pacote Disney ou coisa do gênero, não sei qual é o perfil da atividade dela, né? Acho que é uma boa oportunidade para ela repensar tudo isso. Eu acho assim, a gente, em termos de produção de conteúdo, esse universo é absolutamente vasto, né? Você não precisa necessariamente estar só vendendo. Eu entendo uma angústia que no setor de turismo é realmente talvez um que tenha sofrido um baque maior nesse momento. E eu vejo algumas soluções, algumas empresas vendendo viagens futuras de fato, como ela falou. Mas em termos de produção de conteúdo, a gente ainda tem um universo gigante para explorar. Então, desde relembrar histórias de seus clientes que já passaram e já viveram situações que possam ser contadas, né? Aproveita a quinta-feira aí que tem um TBT, por exemplo, e resgata histórias legais de clientes que já viajaram com a sua empresa.
E de alguma maneira, eu acho que está todo mundo acompanhando o que o mundo inteiro está passando. Talvez a gente nunca teve tão ligado em vários continentes ao mesmo tempo, né? A gente quer saber como que está a China, qual que é a situação da Itália, como que está a situação hoje na Espanha, nos Estados Unidos e por aí vai. Então, tentar fazer alguma conexão e mostrar que se é uma empresa de turismo internacional, né, que você também entende dessas cidades, desses países, que se preocupa e contar histórias que estão acontecendo nesses lugares. É claro que não precisa ter um viés tão jornalístico, né, quanto os canais de televisão já têm. Mas talvez você tenha, por exemplo, uma agência de turismo ou um guia turístico lá na Itália que poderia estar gravando um podcast sobre o dia a dia lá, que poderia estar gravando uns vídeos falando como que está a rotina na Itália, ou na França, ou nos Estados Unidos, enfim. Né? Afinal de contas, a gente vai, nós clientes de turismo, iremos visitar esses lugares, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Então é legal saber como que esses lugares estão passando por isso agora, né? Não precisa mostrar com um tom, como eu disse, jornalístico, mas você pode mostrar num tom de bastidores. Por exemplo, eu assino um podcast chamado Londres Real, é produzido pela CBN. E é um jornalista brasileiro, Ulisses Neto, que mora na Inglaterra e uns 15 dias antes da quarentena chegar lá em Londres, ele já estava produzindo alguns conteúdos e mostrando os bastidores da vida da Inglaterra. Evidentemente que ele mudou todo o conteúdo dele para a crise. Então, né, nesta fase, ele está falando como que tem acontecido a questão dos hospitais, como que eles têm recebido as pessoas, como tem sido a rotina das pessoas no supermercado, como tem sido a rotina das pessoas com relação aos condomínios, as pessoas se ajudando, enfim, estão contando histórias dos bastidores numa cidade ou num país onde eu não tenho acesso. E é curioso, porque eu quero saber como que está lá também. Então, essa é uma linha que poderia seguir, aí quem trabalha com turismo, por exemplo, é claro que não vai estar com viés comercial, mas está mantendo ainda uma conexão e mostrando os bastidores desses outros lugares. Aí. Faz sentido isso, pessoal? Faz, bem trabalhoso, mas quem evitar trabalho agora, desculpa, tá fora do jogo, né? Eu estava ouvindo ontem a CEO da Rede Sorridentes, ela falou, seu negócio hoje é igual um filho que fica doente, e você vai ter que ficar 2, 3 noites sem dormir, acompanhando até ele baixar a febre. Então esse é o momento de trabalhar em dobro, em triplo talvez, né? Fala, Fer. Não, e assim, uma das perguntas foi, será que é hora de eu mudar de área, né? Antes de tomar essa decisão, eu quero trazer uma reflexão para a Leila e para todas as outras pessoas que forem também desse segmento. É hora de repensar o seu propósito. Por que você está fazendo isso? Por que você tem esse tipo de negócio? Então, se você quer justamente proporcionar experiências, levar conhecimento, levar a oportunidade da pessoa a realizar o sonho de conhecer o lugar, porque, veja, isso às vezes é até métrica de sucesso de muita gente. Eu poder viajar, eu poder conhecer, eu poder vivenciar isso, aquilo. E tem turismo de N formas, de negócios, né, religioso, enfim, de N subsegmentos nichados. E aí, de novo, antes de tomar a decisão de trocar, eu trago a reflexão de pensar o que te move nesse trabalho, qual é o motivo que te leva a fazer o que você faz. Boa. Se isso realmente preencher mais, não fizer mais sentido para você, não porque você não quer pensar nisso, porque pensar em qualquer segmento as pessoas estão tendo que repensar. Não pense que para nós também é uma coisa super fácil, vem assim do nada, brota a ideia e pronto, acabou. Não, a gente tem que fazer esforço de pesquisa, de estudar, de transpirar, de fazer isso rodar no nosso negócio. É assim que a gente tem o processo criativo, é assim que a gente tem ideias para sugerir para vocês. Então, o trabalho ele vai acontecer independente do segmento e talvez trocando agora você tenha até mais trabalho, porque você vai entrar numa área ainda mais desconhecida. Que você então, não antes conhece. de fazer... se for o caso, tudo bem. Se for o caso, isso é perfeitamente normal, os fechamentos de ciclo, em várias circunstâncias, não só nessa, tá? O que acontece no cenário de crise? Traz à tona um monte de coisa que já estava incomodando. Isso acontece em relacionamentos, acontece no trabalho, acontece em casa, acontece em tudo. Então, as coisas elas ficam evidentes, certo? Então, se realmente for uma tomada de decisão que você já vinha pensando, você já estava sentindo que o seu ciclo estava fechando,
é outra coisa. Caso não seja, vou te dar outros convites. Converse com o seu público, quais são o que faz na cabeça das pessoas. Por exemplo, assim que as coisas voltarem relativamente ao normal, o que você quer fazer de imediato que vai pedir um deslocamento? Às vezes vai ser visitar uma família, vai ser visitar alguém, né, da família que está em outro estado, ou que está no mesmo estado. E somado a isso, tem uma questão muito importante, que é da segurança. Onde vai ser seguro, para onde vai ser seguro viajar? Então, talvez, tudo bem que a gente está numa pandemia, né, e a característica de pandemia é justamente ela ter um alcance mundial. Mas tem alguns lugares que pode ser que, até por questões climáticas, ou de estrutura, disso, daquilo, ele imprima um pouco mais de segurança para a pessoa que está vivenciando. Então, se agora, digamos, Disney, né, é meio que um destino impensável, pelo menos de imediato, quais seriam os destinos pensáveis, plausíveis nesse momento? São os destinos, como o professor Pastore trouxe, perto aí de onde você mora. Se você tiver que visitar alguém aqui dentro do Brasil, viajando de carro, lá com os carros do Raoni ou dos parceiros dele, como é que vai fazer isso? Certo? Como é que você vai pensar nesse roteiro? Porque, inclusive agora, a gente está trazendo um novo olhar para as coisas. Cada vez que eu posso sair de casa, né, o que eu saio de casa, sei lá, fui tomar vacina, vou ver alguma coisa específica na casa da minha mãe, parece que é um ritual. Nossa, eu estou saindo de casa, então o olhar fica muito mais atento a tudo. Então, talvez agora a gente consiga vivenciar muitas coisas na própria cidade, no próprio estado, de uma forma mais rica do que a gente via antes, ou que talvez a gente nem via. Então, essas que são as reflexões que eu quero trazer de novo, ficar perto do cliente, ouvir como é que as pessoas estão pensando, quais são as necessidades reais, né, daqui para frente, e pensar nesses destinos plausíveis por uma questão de segurança, de proximidade, certo? Para você repensar, tá bom? A gente já fez, Fernanda, você ainda muito jovem, você continua muito jovem, mas ainda mais jovem, você fez missões para a China, para Portugal, para Miami. O professor Pastore também coordenou missões para Nova York, para outros países. Essas viagens de negócio, elas tendem também a ser retomadas, porque os empresários vão entender como os negócios deles estão rolando em outros países, em outras regiões, ou mesmo aqui dentro do Brasil. Quer dizer, uma empresa de se reinventou lá em São Paulo. Daqui a pouco a gente quer visitar essa empresa e quer conhecer. Então, isso vai abrir oportunidade para as missões técnicas de inovação, de renovação pós-Covid, não vai? Exatamente, como eu estava dizendo, existem vários tipos de segmentos na cadeia do turismo. Então, de repente, uma possibilidade é você ajustar a rota do seu negócio, continuando no turismo, mas trazendo uma outra abordagem. Talvez o turismo de lazer ele seja um pouco mais limitado nesse período, mas as pessoas vão precisar continuar a fazer outras coisas. Talvez até o próprio turismo religioso ele possa aumentar diante das circunstâncias que a gente tem. Então, quais são os destinos? E outra, certamente isso vai pedir um novo aparato. Que quem trabalha com essa área sabe que, além de criar toda a logística, pensar em checklist, tem todo um ritual também de vestimenta, de boas práticas, de acordo com o destino que se vai. Então, agora é só mais alguma informação que você vai agregar. Você já tinha que fazer isso antes. Você já tinha que passar uma série de dicas de, olha, tem que ir vestido desse jeito. Se você for para os Emirados Árabes, você não vai de blusinha de regata, fecha e tal. Como que cumprimenta, como que fala. Então, essas boas práticas, quem fazia isso de uma forma muito antenada, muito legal e profissional, já tinha que passar. Quem sabe agora tem que reajustar algumas informações e talvez trazer essa nova perspectiva de turismo para isso que você faz, trazendo novas parcerias. Quer dizer, se você pode reajustar a rota do seu negócio, mantendo a expertise que você já tem, melhor. Né? Eu acho que tem aí alguns caminhos, Leila, ainda para serem pensados e ajustados antes de você pensar em trocar de rota, tá bom? Legal. Queria só lembrar, Dino, que imagina, nós falamos em Disney aqui, se a Disney ainda dependesse apenas dos parques. Então, veja o que é uma empresa nascida para durar, né? Para durar séculos, enfim. A ideia original dela dos parques evoluiu para diversos outros formatos, né?
Então, veja que interessante, né? A Disney é uma empresa hoje de conteúdo, tem canais, a gente tem acesso através dos aplicativos e por aí vai. Então, só um exemplo, né? Talvez a nossa a pergunta, né? Ajude a buscar referências como essa. Sempre é bom buscar referências, né? Casos, né? Olha, aqui veio sem o nome, mas a minha empresa é a loja masculina, feminina, infantil. Tenho caixa para um mês, no caso, esse mês. Tenho 7 funcionários. Estou assustada. Se perdurar por mais tempo a loja fechada, não sei o que fazer depois. Minhas mercadorias têm que ser provadas, porque a maioria é plus size. E também não adianta fazer online, porque ir para onde? Não temos aonde ir. Não sei se você não tem para onde ir. Talvez você não está enxergando para onde ir. Talvez você não está conseguindo perceber algumas opções por não conhecer. O online, o e-commerce, ele é um terreno desconhecido pela maioria dos empresários de varejo brasileiro. Então, aquilo que eu não conheço, né? Se eu nunca estive lá, eu não sei para onde ir, não sei o caminho, não sei como faz, né? Mas eu entendo essa aflição em relação a provar roupas, né? A gente tem discutido se os consumidores vão voltar muito à vontade para encostar nas coisas. Eu acho que uma parcela não. Eu tenho a impressão que uma parcela vai pensar 2 vezes antes de entrar em contato com uma roupa, antes de entrar em contato com um colchão, com um sofá, por exemplo, né? Porque a gente vai voltar um pouco mais receoso. E aí, meninos, senhoras e senhores, o que vocês acham? Olha, eu lembro eu não sou desse tempo, né? Mas os grandes vendedores do varejo têm uma lição que é clássica. Eu vou recomendar isso para a nossa... Bom, não se identificou, né? A pergunta, o participante. Não, nós não temos o nome. Oi, Não Simone. sabemos, né? Então, eu sugiro o seguinte: esse participante, esse empresário, ele tem a relação dos principais clientes que ele tem, certo? Então, esses clientes, eles são, numa hora dessa, mais do que VIPs, tá? O que eu tenho em casa no estoque que pode agradar esses clientes? Então, eu mando uma coleção de peças sugerindo, como se fosse uma curadoria, né? Mando, por exemplo, você não é plus size, né? Mas eu mandaria para sua casa né, um conjunto de peças com a curadoria da minha loja, dizendo assim: olha, tem um monte de coisa aqui que pode te interessar. Fica aí, quando você quiser, você me devolve, experimenta, etc. E tal, né? Isso acontece ainda em boutiques É o fechadas. famoso condicional, né? Isso acontecia muito com livros. Você sabe que os antigos livreiros, quando eles recebiam os lançamentos e eles tinham clientes assíduos, né? Eles mandavam para os clientes. Esperava o cliente ir para a loja. O cliente selecionava. Isso é um mega serviço, é uma mega prestação de serviço, né? Manda lá os lançamentos e aí esses clientes escolhiam 2 ou 3 livros e devolviam o resto, né? Então fica aí uma sugestão bem prática aí para esse participante. Agora, se não dá para provar, e se as pessoas têm medo de provar, uma alternativa é ensinar as pessoas também a tirar as medidas, né? Que a internet faz isso bem, né? Que é essa nossa parceira aqui que não colocou o nome, ela tem que lembrar que muitos sites vendem plus size sem prova. De que maneira? Eles ensinam as clientes a tirarem as medidas e aí dizem quais são as roupas mais adequadas, certo? O que mais que vocês veem de solução nesse caso? Dino, a gente já viu um case aí de loja de confecção que está vendendo, né? Então, acho que é um pouco disso, essa máxima de que ninguém está comprando e tal, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? É claro, tem que entender o mercado, o tamanho da cidade onde ela mora, mas será que ela está alcançando o número de pessoas que realmente é importante, né, para uma ação de venda? Então, fazendo os impulsionamentos, fazendo a veiculação para as pessoas certas,
fazendo os fields ali. Talvez não, né? Porque ela fala, Leandro, que ela não o e-commerce não funciona para ela, mas talvez ela não está nem impulsionando. Desculpa te interromper, mas qual que seria a sequência, Leandro? Só retomando, no seu lugar, qual que seria a sequência que você diria para ela fazer agora, para começar a ser mais conhecida na cidade dela? Fazer anúncios no Instagram, provavelmente. Né? Se o público dela for um pouco mais velho, pode ser que o Facebook funcione também, mas né, tente os dois. Fotos dos produtos bem tiradas, dos produtos. Faça um anúncio segmentando para pessoas com interesse nessa linha de produtos, plus size, obesidade, emagrecimento, enfim, pessoas que têm interesse nesse universo. Num raio geográfico ali próximo à sua loja, para que você não tenha, entregue o mais próximo possível, né, que você tenha um gasto menor, inclusive com delivery. Direcionando para o WhatsApp, se você não tem um e-commerce montado, se você consegue vender pelo WhatsApp, você consegue colocar um botão lá na sua ferramenta de anúncios, direcionando direto para o WhatsApp, e lá no WhatsApp você ensina essa questão de tirar as medidas, de repente ter um catálogo de produtos ali que você manda para a pessoa com mais opções além daquela que você patrocinou. E aí a pessoa pode comprar por um link externo, Mercado Pago, PagSeguro, se você não tiver um e-commerce que já rode um sistema de pagamento, né? Então, poucos passos é possível, né? Sugeria fazer um investimento de pelo menos uns 20 a 30 reais por dia durante uns 3 dias para sentir, fazer um teste. Né? Vai investir uns 50 reais aí, se você vender uma peça, talvez ela já se pague. Legal, Fer, alguma sugestão? Eu quero até aproveitar que a Simone apareceu aí, porque uma das questões Deixar claro que a trouxe Simone ainda não está usando plus size, só para deixar claro, ela não falou a Simone apareceu bem na hora da pergunta do plus size, tá, Simone? Deixa eu completar o raciocínio, vou explicar o que tem a ver. E não adora deixar a gente constrangido. Mas Simone, pelo contrário. Por quê? Porque na aula que a gente trouxe justamente essa temática de trazer o cliente o time para perto para pensar em soluções, né? E aí vendo a Simone, acho que ela pode contribuir também com essa pergunta, porque um dos pontos que a cliente fala é que tenho 7 funcionários e tenho caixa para suportar um mês. Então, certamente ela também está preocupada com esse ponto. Obviamente, a questão do faturamento está ligado ao que ela vai poder fazer ou não com relação aos funcionários. Tem que demitir, se ela tem estrutura para demitir, como é que faz isso, se consegue manter. Mas, de toda forma, eu vou só falar uma parte, eu acho que a Simone pode trazer algum complemento para nós também, mas de trazer esse time para perto, para ajudar a pensar, porque realmente, nesse momento, às vezes a gente fica tão paralisado, ou nós estávamos habituados a ver a coisa de uma única forma, então, nesse cenário, talvez a gente não consiga ainda, sozinhos, enxergar uma possível solução ou ver outras perspectivas, como essa que você falou, ensina a pessoa a tirar medida, e aí, porque de certa forma, até a condicional, ela cria um contexto meio delicado, né, da pessoa vestir, lavar essa roupa, e tal, mas a gente está aqui justamente fazendo uma tempestade de ideias mesmo para ajudar esses clientes. E eu vejo que, além de trazer o time para perto, para pensar junto em como fazer vendas, pensar junto também na questão de como que eles podem contribuir de forma que ela consiga manter essa equipe, sabe? Enfim, se for o caso de não conseguir manter, que ela faça isso da forma mais adequada, né? Então, queria pedir para a Simone. Como a Simone sugeriu, trazer equipe para a solução, né, Simone? Então, uma das aulas você falou o seguinte, olha, talvez a solução está quicando na sua frente, você não está enxergando, mas seu time está. Por que você não está perguntando para o time? Eu acho que eu não vi a pergunta na íntegra, né? Mas pelo que eu consegui pegar, a primeira coisa ela precisa entender, talvez você já tenha até dito isso, que todos da equipe são vendedores, né? Dos 7, não sei se é venda, caixa, se é costureira, enfim. Mas todos são vendedores. E nesse momento, todos precisam manter um contato com o cliente. Acho que esse é o ponto número 1. Não necessariamente para vender, né? Mas entender que a venda é uma consequência de um processo e esse processo começa no relacionamento. Então, ela precisa manter, botar essas 7 pessoas, incluindo ela, em contato com os clientes. A segunda coisa senta com a equipe e pede soluções, né? A Fernanda falou isso, a gente tem batido
muito nessa tecla e tem se surpreendido com as alternativas que vêm, né? Então, assim, abre a mesa com a equipe perguntando, olha, a gente precisa vender mais, o que a gente pode fazer? E aí, de fato, vem ideias muito interessantes, muito inteligentes, outras nem tanto. E aí é importante tomar um cuidado em já não ir tolindo as ideias, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, para que isso é besteira. Não, né? Nesse momento, a Fer fala bem disso, o que importa é a quantidade. E se você logo de cara já dá uma brecada, isso inibe que as pessoas tragam ideias fantásticas. Então, eu contei isso na aula, né? A gente tem um cliente que estava num momento muito desafiador por conta disso, é da área de saúde, e nós reunimos os líderes e começamos a falar, assim, né? Coisas que, às vezes, a gente mesmo pensava, acho que vai ser absurdo falar isso. E não, das ideias absurdas saíram as melhores alternativas, as melhores soluções, né? E o próprio time construiu isso. Inclusive de pensar assim, como que nós vamos vender o nosso produto agora, para além daquilo que a gente já pode oferecer no cenário, né, da pandemia. Então, assim, apareceram realmente soluções muito interessantes. E aí, assim, vocês estavam falando do catálogo de medir, né, das pessoas medirem, fazer a medida do corpo. Existe um catálogo de formato do corpo em que o cliente pode fazer como se fosse uma sobreposição da roupa com aquele formato e aí ver a questão do caimento. Acho que também é uma possibilidade, né? Não entendo muito disso, mas já vi isso funcionar. E as pessoas têm comprado roupa, né? Eu realmente também me surpreendi. Então, o que o público dela? Ela já perguntou o que o público quer? Boa, né? Perguntar para os clientes, aquilo que vocês ensinaram, né? Deixa o cliente também dar a solução, né? E assim, às vezes, nesse momento, parece que é uma besteira, né? Roupa e tal, mas as pessoas precisam se sentir bem. Então, o que a marca dela pode ensinar para as pessoas? Ela pode ensinar autoestima, ela pode ensinar como se cuidar, e nisso ela pode aí colocar o produto dela como um dos recursos para isso, né? De se sentir bem, de se cuidar, de se valorizar. Então, eu acho que tem muitas alternativas quando a gente muda a perspectiva. Hoje, um colega me mandou uma coisa muito interessante. Ele conversou com 2 clientes do mesmo ramo, com o mesmo perfil de clientes, perguntando sobre como que estava a situação. Um falou que estava péssimo, o outro disse que nunca tinha vendido tanto. Gente, é o mesmo ramo, é o mesmo perfil de clientela, né? Os 2 são daqui, na mesma cidade. E ele perguntou isso hoje e essas respostas foram muito diferentes. Isso mexeu muito hoje comigo, né? Então, reforçando que a perspectiva que a gente olha o problema faz toda a diferença para o tipo de solução que a gente vai encontrar. Show. Pessoal, aqui para a reta final, as últimas 2 ou 3 perguntas. Eu já queria engatar a seguinte pergunta. Ó. Sou lojista, atuo no segmento de móveis, estofados e complementos de decoração no mercado de linha média alta. Por não ser um segmento de primeira necessidade, acredito que muitos clientes vão aguardar o valor para investimento. Inclusive, já temos alguns orçamentos que os clientes estão aguardando a posição dos seus empregos para ver se fecham ou não. Qual a sugestão? Bom, a primeira sugestão é você não julgar, né? Quer dizer, você já está colocando uma barreira, que é o que o professor estava falando antes, lá no começo desse nosso encontro. Cara, você já está mandando um pré-conceito, você já está bloqueando, falar, os clientes não vão querer comprar. Quem disse que os clientes não vão querer comprar? Segundo, você não pode julgar todos os clientes pela mesma ação. Sim, haverá aqueles que não vão querer comprar. Haverá aqueles que terão dúvidas sobre comprar ou não. Haverá aqueles que querem comprar. No meio disso tudo, eu, por exemplo, amanhã estou começando uma mudança de apartamento. Eu vou comprar sofá, vou comprar geladeira, vou comprar TV. Existem pessoas que estão se movimentando a despeito de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque a vida não pode parar. Então, toma cuidado para você não meter logo assim, ó, você é o teu pior concorrente nessas horas, né, professor Pastore? A mentalidade e o bloqueio da visão são os piores concorrentes agora, né? Exatamente. Quem vende sempre acredita na venda. Vamos vender, como disse o teu convidado lá da reserva, né? Vamos vender, é isso aí. Sempre tem motivo, razão para vender, né? A Luísa Trajano sempre fala isso nas palestras dela também. E o modelo é parecido com o do caso anterior, né? Essa loja tem a sua equipe, né? Essa equipe é formada por 5, 10 funcionários. É como se você, de uma loja, passasse a ter 5, 10 lojas. Cada funcionário se torna um vendedor, cada vendedor tem
passa a ter uma loja para ele trabalhar, né? E essa loja é o smartphone dele, como disse bem o Leandro, né? O Facebook, o Instagram, armas poderosíssimas, tá? E trabalhar o dia inteiro. Eu tive uma aluna e de boutique fechada, ela cuidava do Instagram. Ela falava, o único problema, professor, é que chega um determinado horário do dia, eu fico com muita dor no dedão de tanto, né, trabalhar no Instagram. Né? Mas por quê? Ela ficava o dia inteiro, né? A loja aberta, recebendo clientes, tá? Hoje a situação é diferente. Mas é isso aí, é tirando foto, fazendo contato. Massa. A Maraísa mandou uma pergunta aqui. Fer, eu vou endereçar para você essa pergunta. Não, na verdade, eu vou endereçar para Simone. A próxima, a sequência, eu vou endereçar para você, Fer. Que é o seguinte, ó, a Maraísa é do setor de fisioterapia. Aí ela falou que está vendo muitos profissionais desesperados com a situação, assim como prestadora de serviço, porém todos não estavam preparados financeiramente, tá? Esse é um problema. As pessoas estão misturando muito as coisas, tá? Ah, eu não estava preparada financeiramente. Ok, este é uma questão que você tinha que ter tratado, não tratou, tem que tratar esse como um problema, sua desorganização financeira. Outro problema, que é o problema atual. Muitos pacientes pausarem tratamento, contratos rescindindo e a própria inadimplência. Segunda questão, quantos são? Né? Muitos é muita gente. Quer dizer, a cada 10, quantos estão rescindindo? A cada 10, quantos estão cancelando? Porque talvez a cada 10, 2 cancelaram e você ficou loucaça, né? Preocupada. Né? Quer dizer, perder um outro cliente agora é absolutamente natural. Ter uma inadimplência agora é absolutamente natural, mas você tem que quantificar. Simone, como que você está vendo, eu endereço para você e para o Leandro, essa questão dos prestadores de serviços, fisioterapeutas, consultores como a gente, né, pessoas que prestam serviços? Boa, Dino. Bom, primeiro acho que você tocou num assunto extremamente importante. A gente precisa trabalhar com indicador, né? Gerenciamento feito sem indicadores não é gerenciamento, a gente precisa de dados. Então, né, muitos é quantos por cento? A segunda questão é por que essas pessoas estão cancelando. Então, quando essa pessoa cancela, a gente precisa se desdobrar e entender o porquê. Na verdade, o ideal é que ela tivesse se posicionado antes que isso tivesse acontecido. Então, por exemplo, além de consultora, eu atendo no consultório. E eu perdi menos de, sei lá, 5% dos meus pacientes. Porque eu me posicionei rapidamente, eu não esperei as coisas acontecerem. Eu me antevi, conversei com eles, né? E vi outras possibilidades. Profissionais como professores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, têm mantido, né, alguns serviços com os clientes, entregando serviços pagos e não pagos, mas têm mantido os vínculos com os clientes, oferecendo algumas orientações, né? Então, como fisioterapeuta, como que ela pode entregar algum exercício ou algum tratamento, né, que a própria pessoa possa realizar sob a supervisão dela? Então, não é que não tem como fazer, é que não tem como fazer como ela fazia antes. Não quer dizer que não tenha outra forma de realizar, né? Então, essa palavra que o movimento traz, esse verbo, ele precisa estar presente em todas as nossas análises, decisões e atitudes. Se reinventar. E, Dino, acho que a gente falou disso, é uma época de uma entrega além do esperado mesmo, né? Fazer o que a gente chama de over delivery. Cliente, como que tá? O que você está precisando? Estou com essa situação, tá? Vou te ajudar assim, assim, assado. Mesmo que não estava dentro do meu escopo de entrega, e aí falando para todos os prestadores de serviço, né? Não só para este caso, o que você pode ajudar? Foi o que eu fiz, foi o que a Simone fez, né? Claro que na minha área de marketing digital teve uma demanda natural, exatamente. Mas, no caso da Simone, ela poderia simplesmente ficar acomodada no contrato que ela já tinha. Mas ela entendeu que as empresas estavam com dificuldades e ela se propôs a ajudar em várias outras frentes. Né? Então, acho que todos os prestadores de serviço têm que dar esse passinho para trás e olhar, ok, agora eu vou segurar os meus clientes na unha, um por um. Negociando, né, Leandro? Negociando.
Ó, vamos manter agora, e aí eu dobro as entregas, vamos manter agora, e aí a gente, esse mês faz metade, outro mês metade, lá em novembro e dezembro você paga essa diferença. Cara, é hora de negociar. Porque do outro lado, Tem uma coisa, o paciente que está preocupado também, no caso da fisioterapia. tem uma coisa muito importante que é assim, entender a situação no 1 a 1. Não é mais hora de soluções coletivas. Não é mais hora da gente trabalhar no atacado. A gente precisa entender as soluções no 1 a 1, as necessidades no 1 a 1, para a gente entregar soluções no 1 a 1. Dá mais trabalho? Óbvio que dá. Mas é evidente que isso é uma das grandes formas que a gente tem de se manter. Então, por exemplo, eu tive empresas que estavam com processos seletivos abertos e que eu entendia, falei, cara, está contratando tanto vendedor, óbvio que ele não vai querer contratar. Se eu tivesse ficado com esse paradigma na cabeça, eu tinha me ferrado. Então, assim, de todas as vagas de vendedores que eu tinha aberto, eu tive uma suspensa, não é nem cancelada. Foi suspensa, né? Enfim, entendendo a situação dele. Mas para todas as outras situações, a gente manteve o trabalho. Então, assim, nós abrimos vaga hoje. Então, é uma questão de como você, né, se posiciona, entendendo a necessidade de cada um. Dino, mas tem uma coisa que eu acho importante, Dino. Eu acho importante o seguinte, ter um posicionamento, né? Se você liga para um cliente, você precisa ter um argumento e um plano. Olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Né? Aí, se aquele cliente esboçar uma reação, uma negativa, você tenta adequar caso a caso. Mas eu acho que é importante você pegar toda a sua relação de clientes e ligar um por um com uma proposta formatada. Olha, por exemplo, eu faço parte, eu tenho um plano anual numa academia aqui perto. Eles não me ligaram, sabe? Eles deram desconto, acho que cortaram pela metade. Eu achei que não foi legal o que eles fizeram. Podia ter um e-mail, podia ter alguma coisa mais elaborada. 1 a 1, né? Então, quando a gente fala de serviço, imagina se as operadoras de TV a cabo tivessem esse grau de fragilidade. Né? Eles investem um dinheirão, desenvolvem tecnologia, mandam as equipes para cá, instalam e começam a amortizar isso de pouquinho em pouquinho. Daí a pouco eu desisto e quero trocar por outra. Não, tem contratos, tem um monte de coisa. Tá certo que quem tem um salão de beleza, né, é um modelo de negócio bem mais frágil e a demanda acaba mantendo, o pessoal se acomoda. Mas numa hora dessa, seria muito legal saber que 10, 20% do faturamento de um spa, de um salão de beleza, de uma academia, viesse por conta de clube, de estratégia de associação. Né? Então, você vai pagando por mês e você utiliza, né, os serviços de acordo com o teu plano. Né? Então, tem que começar a pensar, sabe, em riscos, em formas mais consistentes de trabalhar com os clientes para quem atua com serviço. Isso, para mim, é muito claro. Existem modelos, né? O marketing de serviço mostra isso muito bem. Parece que é coisa só para grandes organizações, mas não. Né? Ele está aí para todo mundo utilizar. Tanto a estratégia, a gente pensa mais no marketing de serviço para vender, atrair clientes, mas tem o lado da gestão. Né? E aí, numa hora dessa que a gente vê como isso é importante. Fer, para encerrar, última pergunta vem da Aline. Eles têm uma loja de tintas. E aí a preocupação dela, obviamente, é a loja fechada, as pessoas não estão pensando em comprar tinta, ela tem medo de entregar, que o entregador contamine o cliente, traga doença para dentro do negócio. Quer dizer, a Aline está vendo o pior dos cenários. Agora, você acha que as pessoas podem, nessa retomada, cuidar um pouco mais da própria casa, ou renovar a sua loja, renovar o seu escritório, trazer uma nova energia? Se você pensa como a Aline, que as pessoas não querem pintar e renovar os espaços, Fernanda, ou você é otimista?
Eu sou uma pessoa bastante otimista. Agora, a gente não pode confundir otimismo com uma pessoa que não seja realista, certo? Pé no chão. Então, tem alguns pontos aí que ela traz que existem formas, a gente até trouxe isso nos exemplos anteriores, de suprir isso, que é quando a segurança, por exemplo. Então, se houver entrega, quais são os critérios para que o entregador ele zele pela segurança dele, do cliente, assim como todos os outros canais de delivery, de restaurante, de farmácia, de tantos outros serviços que também têm a mesma preocupação. Penso sim que há uma oportunidade das pessoas quererem fazer alguns ajustes na casa ou nos negócios. Quando a gente tem a oportunidade de sair, por exemplo, na rua, como eu citei, e pelo menos aqui em Cuiabá a gente ainda tem segurado bastante para sair, mas você vê que tem muitos negócios que estão fechados, muitos negócios que estão parados, está pedindo de repente um cuidado em termos de paisagismo. Então, cuidar disso vai naturalmente ajudar a trazer essa esfera mais positiva de retomada, certo? Então, às vezes, uma pintura pode fazer uma grande diferença no bem-estar, na qualidade de vida, na sanidade mental, inclusive, das famílias e dos negócios. E, consequentemente, da cidade. Porque quando você sai na cidade, parece que é uma cidade abandonada, que as coisas estão todas crescidas lá e que a parede está descascando, né? Eu acho que até a oportunidade, depois, de uma loja dessa, trazendo aí a linha dos artistas, de tantos outros, trazer, de repente, alguma ação para ajudar a cidade a ter esse refresh, a ter esse frescor de vida nova, sabe? Então, de novo, a gente está sendo provocado, colocado contra a parede para pensar em coisas que antes, talvez até por um comodismo, por uma situação de conforto, de que a coisa estava rodando muito bem, obrigado, ou razoavelmente bem, a gente sequer parou para pensar nisso. Então, agora, como nós falamos, né, respeitando todas aquelas premissas de se cuidar das pessoas, trazer o time para pensar junto, ter as questões específicas a serem tratadas. Pessoal, eu estou com uma dúvida, uma dificuldade de pensar como é que a gente faz isso de forma segura. Vamos pensar nisso? Ponto. Esse é o aspecto da reunião. Agora, eu preciso pensar como é que a gente leva essa importância de retocar a casa, de repente, sem ter o prestador de serviço, algo que a própria pessoa possa fazer. Como é que eu ensino ela a fazer? Tem um tutorial, Boa. tem um... Boa. Sabe? Tem tantas séries que a gente assiste, né? Isso é até uma questão cultural, acontece mais fora do Brasil. Aqui a gente ainda tem muita cultura de contratar pessoas para fazer muitas coisas, mas quem sabe esse momento está trazendo a gente para dentro, para até aprender alguns mecanismos, aprender algumas coisas que o artista pode ensinar, aprender algumas coisas que a loja de tinta pode trazer um parceiro e falar, olha, pelo menos até para saber quantas latas você vai, do mesmo jeito que a loja de roupa ensina a tirar medida, você pode ensinar, por exemplo, como é que você sabe quantas latas vai precisar. Tem um papel de parede, se é alguma coisa nesse sentido. Vou só aproveitar, né, a linha para falar de algum outro segmento aí que possa ser beneficiado. Como é que eu tiro a medida para ter uma noção do que eu preciso? Como é que eu vejo uma rachadura em casa e às vezes não é uma tinta, mas tem que passar um selatrinca, tem que passar não sei o quê antes para poder vir com a tinta depois. Então, como é que é a foto que você vai tirar? Não, você vai tirar, liga a luz para eu conseguir enxergar, você faz um vídeo, certo? Então, é realmente trazer esse atendimento para os canais digitais, para o WhatsApp, para as câmeras de vídeo aí que a gente tem. Graças a Deus, o WhatsApp ajuda muito a nossa vida. Só chama o vídeo ali, acabou, você já está vendo a pessoa. E pensar primeiro nessas opções, trazendo o time para pensar junto, trazendo o cliente para dizer como é que ele está vendo isso. E os clientes de negócio têm a oportunidade de participar com empresas de arquitetura. Hoje eu falei com uma empresa de arquitetura que trabalha muito na área comercial, que eles estão vendendo projetos que o cliente tira uma foto da fachada, está dentro do carro, pega o carro, vai na frente da loja, tira uma foto e manda essa foto para eles. Eles fazem o orçamento de um projeto a partir de uma foto. Mas, Tá? uma coisa que em outro momento talvez seria impensável, né, Fer? Exatamente. Então, tem bastante possibilidade aí e pense nessa sua cadeia. Acho que uma mensagem final aqui que a gente pode deixar para todo mundo, para todas as dúvidas que surgirem é: tenha aquele olhar mais distante do seu negócio e olhe um pouco essa cadeia. Quais são os outros segmentos que o seu cliente contrata também, além de você? Né? Quais outros serviços ele precisa, além do seu, para fazer o seu funcionar?
se ele está demandando isso, quais outras prioridades ele deve ter também nesse momento? E quem sabe ter esse olhar um pouco mais macro traga oportunidade de negócio, de gerar conveniência, para a gente também não ficar só na linha do desconto, tá? Mas de fazer um over delivery, como disse o Leandro, de forma inteligente, estratégica, e que isso, pessoal, possa perdurar depois de uma forma sustentável para você se manter e para o seu parceiro também se manter. Muito bom, muito obrigado, Fernanda. Professor, você vai segurar esse comentário para sexta-feira, sabe por quê? Porque a gente, sexta-feira, vai voltar com esse tema. Se eu deixar aqui, a gente vai ficar conversando por 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque o que a gente mais gosta é de falar de soluções, tá? Mas, eu prometo para você que está assistindo a gente, na próxima sexta-feira tem mais um plantão de dúvidas e soluções, tá? Tô brincando, pastor, eu vou deixar para você terminar assim. Mas só para reforçar. Só para reforçar que as empresas estão fechadas e elas estão aproveitando para fazer manutenção. Boa! É bem lembrado. Restaurantes em reforma, lojas em reforma. Caramba, é hora de vender para esse pessoal. Vamos vender tinta. Eu tô com 2 crianças em casa. Minha casa está parecendo uma galeria de arte. Não tem uma parede que não está pintada. Eu só ainda não comprei uma tinta e pintei, porque semana que vem vai estar tudo pintado de novo. Então, eu tenho que esperar, se eles voltarem para a escola, eu vou dar um banho de tinta na minha casa. Olha a oportunidade. Ricardo Pastore, Simone Magalhães, Leandro Magalhães, Fernanda Arantes, muito obrigado. Para você que assistiu, a gente acompanhou, compartilha esse vídeo. O cara tem ideia pra caramba, isso aqui foi uma usina de ideias, uma usina de negócios aqui hoje, tá? E sexta-feira a gente está de volta, então você entendeu a dinâmica, né? Agora a gente está dia sim, dia não, dia sim, dia não, até para você conseguir absorver e assistir esses materiais, tá? Se inscreve na lista que está lá no site, tá? É só você colocar o seu e-mail para você receber os resumos. Meus amigos, meus colegas, muito obrigado e até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.